Esse moço que foi reconduzido ontem, inclusive com fala de uma vivandeira do PT. E, sinceramente, eu vi aqui uma senadora que sempre sai na defesa dos advogados atacar advogados ontem por ocasião da sabatina. Eu não entendi. Quando é para advogar para uns, tem gente aqui que defende. Quando é para advogar para outros, aí esse advogado não presta. Como estão as investigações, mas eu sei que Vossas Excelências receberam uma denúncia do Vitor Panchorra, que inclusive entregou a mim, a senadora Elisiane, uma denúncia acerca do comportamento de advogados dos processados e muitos já condenados do 8/1. Vitor nos entregou, a senadora Elisiane, presidente da Comissão de Defesa da Democracia, e eu vice-presidente. E eu gostaria de tratar sobre isso rapidamente, porque o que me assombra, porque eu tenho acompanhado inúmeras audiências, tanto de custódia quanto de instrução dessas pessoas. A maioria delas, de origem muito humilde, e não estão sendo defendidas pela Defensoria Pública, e sim por advogados particulares. Destaco que nós não podemos perguntar, é óbvio, eu sou advogada e eu entendo isso, nós não podemos perguntar quem está pagando os honorários, mas eu sei que essas pessoas não têm condições. Mas algo me intriga. As defesas são praticamente idênticas. Nas oitivas, esses réus e rés agem praticamente da mesma forma. E que forma? E eu percebo isso quando nenhum deles diz que agiu porque foi incitado a. Todos eles dizem que vieram de forma espontânea. E sabemos que o crime de organização criminosa ele deve estar vinculado a outros. E nunca, posso estar errada, nunca tratam de causas de diminuição ou atenuantes, como é a questão da confissão. E tampouco agir sob a influência de multidão, que está no artigo 65, inciso 3, a linha E do Código Penal. Por que eles não confessam? Todo mundo diz que pegou o primeiro ônibus, inventou de sozinho, estava tendo uma excursão de graça, ou pegou o primeiro ônibus sozinho, não conhecia ninguém. Estão na defesa de Jair Bolsonaro. Muitos advogados e advogadas estão escondendo clientes foragidos, fazendo lives com eles e arrecadando, fazendo vaquinha, pedindo Pix e bancando pessoas na Argentina e em outros países. Então, eu estou fazendo publicamente aqui essa denúncia para Vossa Excelência. E muito triste porque a minha classe são meus colegas, mas do jeito que eu estou defendendo a OAB lá na CPMI do INSS, aqui eu preciso destacar os profissionais que trazem, impõem, na minha observação técnica, um ponto de interrogação enorme. E nós não tivemos tempo de investigar isso na CPI do 8/1, porque eu sequer sabia disso, porque os processos ainda estavam em segredo de justiça. Senhor presidente, eu quero me solidarizar aqui aos advogados dos presos de 8 de janeiro, que, sinceramente, eu vi aqui uma senadora que sempre sai na defesa dos advogados, atacar advogados ontem por ocasião da sabatina. Eu não entendi por que ela fez isso, achei que foi uma coisa completamente fora da sua conduta, normalmente, para ajudar e defender a advocacia e os advogados, e quero me solidarizar, porque conheço vários desses advogados, são pessoas de bem, pessoas, muitas que atendem até fazem um serviço gratuito, gracioso, porque sabem que as pessoas que estão lá têm necessidade, muitos não têm como arcar com a defesa jurídica e são perseguidos políticos. Agora, parece que a senadora queria que eles levassem os seus clientes a querer botar a culpa no presidente Jair Messias Bolsonaro, e o fato deles não falarem isso, porque não seria verdade, né? Então faz com que gerou esse inconformismo. Eu sinto muito ver uma senadora que sempre defendeu os advogados fazer um ataque tão despropositado aos valorosos advogados que têm se colocado a favor daqueles mais perseguidos e aquelas pessoas hoje mais vulneráveis. Muito obrigada. Sinto muito. A deputada também é formada em Direito, foi procuradora, acredito, aqui do DF, não quis aguardar, eu pedi para ela aguardar para ouvir a minha fala, mas me deram tanto engajamento que eu estou extremamente feliz. Por quê? Porque eu pude trazer a lume
uma denúncia que há muito tempo foi protocolada na Polícia Federal e foi protocolada também na PGR, no Supremo Tribunal Federal e foi protocolada aqui no Senado, na Comissão de Defesa da Democracia, com a senadora Elisiane Gama, que é a presidente, e comigo, a vice-presidente. É melhor você falar, sim, eu queria dar um golpe de Estado, eu fui incitado, eu vim aqui para isso, porque, sim, é possível também tratar dessa questão de desconhecimento da lei. Em tese. Para encerrar, Excelência. Tem tanto tempo. A questão é de uma morte civil. Calma, fica calmo. Não, por favor, é uma Excelência. morte civil. Senadora, por gentileza. É uma morte civil do cliente. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Eu não vou permitir isso. Muito obrigada, nada, presidente. Pois não, o senador, deputado Marcel Van Hatten, por favor. Por gentileza. Gente, esse não é o debate aqui, por favor. Por favor. Por favor. Esse moço que foi reconduzido ontem, inclusive com fala de uma vivandeira do PT, culpando os advogados do 8 de janeiro, eu não vou entrar nesse ponto, mas esse moço que foi reconduzido ontem estava inerte. Então eu parabenizo a presidência e a relatoria dessa CPI por tudo que proporcionou e que está proporcionando ao Brasil. Quando é para advogar para uns, tem gente aqui que defende. Quando é para advogar para outros, aí esse advogado não presta. Parece que só presta aqui advogado que veio aqui. Inclusive, advogado que veio aqui, eu não sei se Vossa Excelência prestaram atenção, eu sou observador e vou terminar. Teve um advogado aqui que veio com uma bolsa de R$32 mil. É o direito dela, era advogada, ganha bem para isso, bons honorários. R$32 mil. Que marca era aquela? Chanel. Então, assim, parece que advogado com bolsa de R$32 mil da Chanel, tem gente aqui que quer proteger. Agora, advogado que trabalha de graça para quem é do dia 8 de janeiro, tem que ser esculhambado aqui nessa CPMI. Ou aqui no Senado. Mas nós respeitamos todos os advogados, inclusive o advogado que está aqui, que foi respeitoso com essa comissão, diferente de alguns depois que vieram aqui e enfiaram o dedo na sua cara. Advogados que alteraram a voz. Aqui nós estamos fazendo um trabalho pelo Brasil. Eu não quero usar o meu tempo para agredir a senadora. O meu propósito aqui era defender os deputados, os advogados do pessoal de 8 de janeiro, os perseguidos políticos, porque eu achei realmente uma coisa totalmente fora do esquadro, a senadora ter usado o tempo da sabatina para denunciar, com base numa denúncia de um youtuber, dizer que tinha uma denúncia para apresentar contra os advogados de 8 de janeiro, porque eles não estavam atuando de forma ética, porque eles estariam fazendo uma defesa coletiva sem fazer com que os seus defendidos, seus representados, citassem o nome do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, é uma coisa tão absurda que parece o quê? Que ela está levando a PGR, o inconformismo dela, mas usando a vida de pessoas profissionais, pessoas sérias, dedicadas, que até mesmo defendem pessoas que não têm condições de pagar, que teriam que se utilizar da defensoria pública, e eles estão se dispondo a defender essas pessoas. E botando a vida desses advogados agora, né, nas mãos, talvez, de uma representação da PGR que, sinceramente, o que nós estamos assistindo, denúncias sem crime, pessoas perseguidas políticas. Agora, não basta aqueles inocentes que estavam se manifestando, muitos que nem em Brasília estavam, mas agora os próprios advogados. A senadora quer que esses advogados também respondam, passem por essa intimidação, por essa tortura, por essa perseguição. Então, eu fui procuradora, ela disse que eu... Silêncio, por favor. Que se espantava por eu ser procuradora e parece que não entender de nada, que talvez eu não tenha assistido nenhuma audiência. Eu assisti várias audiências, inclusive desde as audiências de custódia, em que eu via juízes que até tinham que segurar o choro, porque eles viam pessoas inocentes e eles tinham ordem que não podiam fazer nada, porque eles estavam ali cumprindo um papel
fazendo uma audiência de custódia de fachada, porque só quem poderia tomar decisão era o ministro Alexandre de Moraes. Então, a senadora, que se diz defensora dos advogados, quer que advogados passem por isso também? Quer que eles sejam criminalizados porque ela entende que eles não estão fazendo a defesa que ela imagina que deveria ser feita, que ela imagina que deveria ser que eles delatassem Jair Messias Bolsonaro? Então, assim, isso é uma coisa absolutamente inacreditável. Mas se for para ela, então, querer acusar alguém, perseguir alguém, que seja para cima de mim. Porque dizer que eu, como procurador, não tem carapuça nenhuma servindo aqui, é um direito de defesa. É uma resposta. Não é quando a pessoa responde a uma acusação injusta, ela não está botando carapuça nenhuma, não. Ela está repudiando uma denúncia, uma acusação injusta, infundada. Sinceramente, eu acho isso um absurdo. Eu fiquei inconformada de ver usar aquele momento da sabatina para tentar incriminar. Estou com um dossiê de um cara, eu nem sei o nome dele, é um youtuber fracassado que tem aí, que fica usando, pegando falas dos advogados, fica usando imagem de pessoas inocentes e debochando da cara dessas pessoas, debochando de mães, debochando de pais que estão afastados dos seus filhos, de filhos que estão afastados dos pais idosos, de evangélicos, pastores, pessoas que estavam se manifestando de forma pacífica, e fica debochando dessas pessoas. É esse que está servindo de fonte, o dossiê dessa pessoa, para ela tentar incriminar, tentar que o PGR faça uma denúncia contra advogados. Isso, eu preciso repudiar isso. Isso é o fim da picada. Eu não esperava dessa senadora, não esperava esse tipo de atitude. Para mim, foi chocante. Eu já vi muita coisa, mas eu preciso dizer que isso me chocou. E é preciso uma voz que se levante aqui nesse parlamento em defesa desses advogados. Nós temos alguns que estão aqui, acompanhando essa CPMI, e outros que estão fora, pelo Brasil inteiro, como ela diz, todo canto do Brasil, defendendo inocentes. E eles têm liberdade para defender de acordo com as suas convicções, não de acordo com a convicção da senadora.